Olá, Fenômeno Azul! Sejam bem-vindos, né? Mais uma vez aqui ao canal Tudo Nosso Nada Deles. Clube do Remo, quem vos fala aqui é o Souza, para a gente trazer notícias do Leão Azul e já, né, fazendo uma perspectiva do jogo contra o São Bernardo na próxima segunda-feira. A gente vem estudando São Bernardo e nós vamos trazer um conteúdo de muita qualidade, né, que deu muito trabalho para a gente fazer, mas a gente vai colocar aqui no ar para vocês e eu quero comentário aí embaixo. Vocês gostaram? Que precisa melhorar? Vocês concordam? Discordam da nossa opinião? Né? O São Bernardo que vem oscilando dentro de 7 jogos para cá, oscilando na fase, né, derradeira do Campeonato Brasileiro da Série C. Ao contrário do Clube do Remo, que se achou no momento final de uma reta na primeira, né, parte da Série C e agora começou muito bem a segunda fase, a fase verdadeira da Série C. E a gente vai explicar detalhadamente para vocês aí do outro lado o porquê isso está acontecendo, o esquema tático que o São Bernardo utiliza ou os esquemas táticos que o São Bernardo utiliza que vem, né, fazendo com que o São Bernardo esteja essa oscilação. Nada no futebol é à toa. E o porquê o Clube do Remo conseguiu essa consistência que hoje dá o Clube do Remo, de um azarão, de um clube que entrou como oitavo colocado e era tido por todos como um saco de pancadas do seu grupo. E o que a gente vê hoje é o Clube do Remo vencendo e convencendo dentro, lógico, da sua limitação, da limitação da própria Série C, mas o Remo vem sim vencendo e convencendo, principalmente dentro de casa. Porque o Remo joga melhor dentro do que joga fora de casa. Essa oscilação do São Bernardo, essa manutenção do esquema tático do Clube do Remo, que deixa ele mais propício a acertos e menos propício a erros, a gente vai explicar detalhadamente para vocês. Deixe um like, te inscreve no canal, compartilha, te torna membro. Siga a gente também aqui, ó, no @TND_CRTZ3, que é nosso Instagram. Quem quiser ajudar o canal com o Pix, né, o nosso trabalho está passando aqui embaixo, vai ficar passando durante todo esse vídeo. Prestem bastante atenção. Se não der para entender em algum momento, volta o vídeo, vai ficar gravado aí. Veja, reveja. É importante para vocês ficarem por dentro dessas informações e como o Catalá, né, na insistência ou na teimosia dele, está deixando o São Bernardo, neste momento da reta final, mais fragilizado e o Rodrigo Santana, na sua consistência, essa insistência e teimosia que já houve lá atrás, está dando certo agora. O São Bernardo poderia dar certo, ou até pode dar certo na reta final. Mas essa mudança do São Bernardo foi feita de forma tardia. Ruim para o São Bernardo, ruim para o Catalá, bom para a gente, bom para o Rodrigo Santana, bom para a nação azulina. Vou deixar na tela essas informações, né? E como eu falei, volto, né, a qualquer momento a gente volta aqui, mostrar a imagem e qualquer dúvida, voltem o vídeo, deixa o comentário aí embaixo que eu vou respondendo assim que possível, tá? Bom, vocês têm aí, né, a tabela do grupo B, Volta Redonda em primeiro, Remo em segundo, Botafogo em terceiro, São Bernardo em quarto. Aqui desse lado direito, vocês têm essa inconsistência do time do São Bernardo, né? Vocês têm aqui, São Bernardo ganhou de 4-1 do Atlético, pessoal, lá em Minas Gerais. Ganhou do Botafogo de 1-0 em São Paulo. Ganhou do Volta Redonda no Rio de Janeiro de 3-1. Até aqui, tudo ok. 3 vitórias seguidas, né? Vindo muito bem no campeonato e selando a sua classificação. Porém, desde aí, o São Bernardo oscila bastante. São aqueles 7 jogos que eu falei. Ferroviária, ABC, Caxias, São José, Confiança, Floresta e Volta Redonda, agora que ele perdeu de 3-1. Se nós prestarmos atenção nesses 3 jogos aqui de vitórias do São Bernardo, ele fez 4-1 no Atlético, 1-0 no Botafogo e 3-1 no Volta Redonda. Foram 4 com 4, 8 gols marcados e apenas aqui 2 gols sofridos com saldo de 6 bolas. Se a gente for prestar atenção, eu vou clicar aqui em cima, né, o Atlético com o próprio São Bernardo. A gente vai ter aí a mesma tática, né, desse lado aqui, o São Bernardo, atuando no 4-3-1-2. Tá? Vamos voltar aqui
Preste bastante atenção. Vamos clicar no Botafogo e Atlético, né? Aqui, ó, 4-1-3-2, é uma variação tática, porque ele está jogando dentro e fora de casa. Porém, 4 zagueiros, tá? Ela se torna uma modificação menos complicada, vamos dizer assim. Volta Redonda e São Bernardo. Temos aí, né, já uma mudança tática. 5 atrás, né? 3 zagueiros, 2 laterais, 4 aqui no meio e 1, saindo de um 5-4-1 para um 3-4-3, o que o Remo deve enfrentar já no jogo de segunda-feira, porém já uma alternância de 4 para 3 zagueiros, ou seja, de 2 zagueiros, 2 laterais, para 3 zagueiros e 2 alas. Aí começa, acredito eu, que o deslize do Catalá e a teimosia e uma mudança tática para aquilo que ele não estava gostando. Só que essa mudança tática, ela precisa passar, né? Ela precisa passar por uma transformação. Essa transformação requer tempo e trabalho. E para você trabalhar isso dentro de um quadrangular se torna difícil. O Remo oscilou lá atrás. Todo mundo sabe, o Remo não empatava as partidas. O Remo empatou 2 jogos aí na Série C. O Remo ganha ou perde, ganha ou perde, perde ou ganha. Por quê? Porque essa oscilação do Remo ela se transformou junto da primeira fase da Série C. Diferente agora que o Remo joga e já tem uma consolidação tática, que é o 3-4-3, e o Remo não muda este planejamento, atuando muito bem, principalmente dentro de casa. Vamos pegar aqui Ferroviária e São Bernardo, né? Já passa a atuar com 3 zagueiros, vocês podem observar. Vamos voltar e ver o São Bernardo com o ABC, 2 empates seguidos. Novamente, 3 zagueiros e os 2, né, alas aqui. Fazendo uma linha de 5 muitas das vezes. Caxias, né, que São Bernardo até ganhou a partida de 2-0. Porém, já atuando com 3 zagueiros, 2 alas, aliás, vem aqui, ó, 3 zagueiros e 2 alas mais uma vez. Ou seja, já implantando 3-4-3, alternando por 5-4-1. São José pegou de 3-0 do São José. Né? Podemos ver aqui, ó, de novo, o 5-4-1 alternando por 3-4-3. Vamos voltar, Confiança, outra derrota. Né? Mais uma vez, o 5-3-2, e não gostou tanto, né, daquele 3-4-3, já colocou 2 atacantes, fazendo uma outra mudança tática e complicando a cabeça dos jogadores, né, do seu elenco aí, do caso do São Bernardo. Tivemos a vitória contra o Floresta, né, no caso do São Bernardo, 2-0, 3-5-2, né, mantendo a postura tática com 3 zagueiros, saindo dos 4, claro, na última vitória contra o Botafogo, né? A penúltima, no caso, a última foi quando o Volta Redonda, quando ele mudou. E a última agora, partida 3-1 sofrido contra o Volta Redonda. A mesma escalação, 3-4-3, alternando por 5-4-1. Mais uma vez, observando, né? Desde quando ele fez a alteração tática contra o Volta Redonda, que ele ganhou de 3-1 fora de casa e agora pegou de 3-1, né, na casa do Volta Redonda, a gente pode observar, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Fazendo com que o time do São Bernardo oscilasse bastante. 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Ou seja, um time que mantém os 50%. O que tu quer dizer com isso, então? Com 50%, o São Bernardo vai se classificar para a próxima fase? São 9 pontos, dentro de 18. Eu já falei que o clube só se classifica com 9 pontos se tiver no mínimo 2 empates, 2 concorrentes. No caso, o Remo, Volta e o time do Botafogo da Paraíba empatarem 2 partidas. São Bernardo se classificaria com esta oscilação tática do São Bernardo. Fora isso, estaria fora, inclusive ficando em terceiro lugar ou até mesmo em último. Acredito que mais em terceiro, mais do que não leva a classificação. Então, hoje, precisa de 10 pontos. Essa oscilação do São Bernardo não levaria o time à classificação. Esperamos que essa oscilação do São Bernardo faça com que oscile para baixo contra o Clube do Remo na partida de segunda-feira. Nós teremos, provavelmente, este time
para jogar contra o Remo na segunda-feira. Já dando um spoiler aqui. Alex Alves no gol, João Ramos, Alan Santos e Augusto, o trio de zaga, né? Hugo Sanches pela direita, Romisson, Rodrigo Souza pelo meio, atuando como volantes, o Romisson saindo mais para o jogo, e Davi Gabriel na lateral esquerda como um ala esquerdo. Silvinho e Lucas Tocantins, aquele Lucas Tocantins jogou pelo Remo, e Kaique como centroavante. É um esquema muito parecido com o que o Remo utiliza, porém diferente do Remo, que está consolidado no 3-4-3, que alterna o 5-4-1 quando o Pedro Vitor e o próprio Rodrigo Alves desce, ficando apenas o Vitor lá na frente. Essa oscilação tática do São Bernardo, ela está complicando bastante a fase classificatória e decisiva para o clube paulista. Nós não temos nada a ver com isso. Nós estamos aqui para apenas mostrar para vocês o porquê hoje o São Bernardo oscila bastante dentro da competição, e já mostramos por várias lives e vídeos, e vocês também veem isso, né, nua e crua, lá dentro do Mangueirão, quando o Remo joga dentro de casa, não tanto assim na televisão, quando o Remo joga fora de casa. E aí, pessoal, a gente volta para falar para vocês, que nós falamos lá no início, o porquê o São Bernardo está oscilando assim. O São Bernardo não tem a torcida que o clube do Remo tem. Nenhum clube da Série C tem a torcida que o Remo tem. Fazendo que o que é essa maquiagem de uma possível transformação do Remo taticamente não apareça tanto como a do São Bernardo, é que a torcida do Remo ajuda, fazendo com que os jogadores que conseguem entender melhor taticamente o que o Rodrigo Santana quer. Não à toa o Remo joga melhor dentro do que fora. Porém, nós temos algumas oscilações do Remo já apresentando melhores fora de casa. Vou deixar aqui alguns minutos, vocês podem se lembrar das oscilações do Remo em São José. O belo primeiro tempo que o Remo fez contra o Confiança, lá em Sergipe. O primeiro tempo muito bom, que se não fosse o erro de arbitragem, o Remo poderia ter ganho aquela partida. Acabou perdendo de 1-0 naquele gol válido do Pedro Vitor, transformando o nosso artilheiro em talismã, desde o ano passado, né? E o Remo, fora de casa, sem essa torcida, ele tem um pouco mais de dificuldade de entender a forma de jogar, até porque não tem aquele incentivo do torcedor. Mas já se dá pitacos de melhoras do Remo fora de casa. E essas melhoras do Remo dentro de casa, elas não se passam só pelo Confiança e pelo São José. O Remo fez uma partida muito boa também, principalmente no primeiro tempo, contra a Ferroviária, que até então, naquele jogo, estava invicto. Mas se o Remo não tem ajuda do seu torcedor fora de casa, ele também não tem como se atrapalhar fora de casa por causa da torcida adversária. Volta Redonda não tem torcedores. Poucos, vamos dizer assim. Volta Redonda tem poucos torcedores. São Bernardo, muito menos. Botafogo da Paraíba, um pouco mais. Acho que não vinha chegar nem sequer ao calcanhar de Aquiles, né, do Leão Azul Paraense. Então, todo esse entendimento que eu passo para vocês, a substância que o Remo tem no Mangueirão para essa função tática funcionar de uma melhor maneira, ou de maneira, né, mais decisiva perante o seu adversário, e fora de casa, essa oscilação que já se mostra de forma positiva, o Remo que consegue jogar bem um tempo, nem tão bem o outro, não tão bem o outro porque não tem o seu torcedor, e bem o primeiro tempo porque os jogadores hoje, ou melhor, um tempo, principalmente o primeiro tempo, os jogadores já conseguem entender aquilo que o Rodrigo Santana passa para seus comandantes. São Bernardo alternando entre vitórias, derrotas, empate, num momento que não é propício. Nós não temos nada a ver com isso. Nós estamos apenas passando o porquê e o de que o Remo subir, São Bernardo descer, subir, descer, oscilar dentro da competição. O mesmo São Bernardo que há 7 rodadas deu de 3-1 no Volta Redonda lá no Rio, apanhou agora de 3-1. O São Bernardo que está com esta mudança de 2 zagueiros para 3, tendo muitas dificuldades. O São Bernardo vem levando gols. Gols em cruzamentos e bolas alçadas, tanto por baixo quanto por cima. Acabei de falar cruzamentos. A zaga do São Bernardo, como ela não entendeu essa função tática do Catalá, ela vem se amarrando e não sabendo o que aconteceu. Vocês pegaram os lances de Volta Redonda e São Bernardo, de o próprio São Bernardo, né? E aqui deixa eu pegar São Bernardo. Deixa eu pegar um outro jogo aqui para vocês, pessoal.
o próprio São Bernardo e Floresta, tá? O próprio São Bernardo e Confiança, vocês podem observar aí no YouTube que a zaga do São Bernardo vem se atrapalhando bastante com essas bolas dentro da área. Por quê? Saiu de uma função de 4 zagueiros, de uma linha fixa de 2 laterais, que não sobe, ficam mais fixo, de 2 volantes ali, aquele 4-2-3, o padrão que o Catalá implantou no Remo e não deu certo. E lá, mais uma vez, me parecia que não estava dando certo. Porém, o clube estava classificado. Mas, para ele, acredito na minha cabeça, que dentro de campo não era o que ele queria, ele mudou, e aí embananou tudo aí o São Bernardo fazendo essa oscilação. 3-4-3, 5-4-1 são as variações do São Bernardo. O Remo já está consolidado, já expliquei aqui o porquê, e vocês podem ver isso quando vão no Mangueirão, e pela televisão em alguns momentos, né, essa oscilação dentro da partida. Expliquei também porque fora de casa o Remo não consegue repetir as partidas dentro de casa. Isso é normal, e o importante é que o Remo está crescendo durante a competição, e o São Bernardo está, né, mantendo o padrão, nível tático menor, ou seja, oscilando bastante, o que não aconteceria na fase classificatória. Ele conseguiu se classificar. Agora, se ele vai conseguir subir, eu tenho certeza que as probabilidades hoje são menores que a Clube do Remo, e a tabela já mostra isso. Segundo o site Chance de Gol, o Volta Redonda tem uma probabilidade de 29,3 de ir para a final, e o Remo 30. São Bernardo apenas 19. Probabilidade de acesso, 57,7 para o Remo, 55 para o Volta. Mesmo o Volta Redonda estando em primeiro, o Remo tem mais possibilidade de subir, inclusive de ir para a final. Coisa essa que o São Bernardo é o último da chave, né? Da chave C aí, da outra fase da Série C. O São Bernardo hoje, mesmo estando em último, ele é também o último segundo dos matemáticos. E o Remo estando em segundo é o primeiro, coisa que há uma semana atrás não acontecia, e os matemáticos tinham razão, que o Remo tinha se classificado em oitavo. Porém, se eles fizessem uma análise como a gente faz aqui, não só apenas com a matemática, eles iam ver que o Remo estava crescendo e o São Bernardo está caindo na competição. Não tanto quanto, né, a gente pode dizer numa palavra assim, caiu e tal. Não. Está mantendo uma oscilação de médio para baixo e o Remo mantendo o padrão de médio para cima. Os números mostram e, principalmente, o que interessa dentro de campo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o teu like, compartilha esse vídeo no seu grupo de WhatsApp para que o torcedor do Clube do Remo possa entender essa variação positiva do Remo e essa variação positiva do São Bernardo, já fazendo o prognóstico do que podemos esperar no jogo de segunda-feira, que se o Remo ganhar, e tem porquê e como ganhar, o Remo coloca 1,5 pé na Série B. Um empate, 1 pé e 1/3 do outro na Série B. Se perder também, não será o fim do mundo. Durante a semana tem muito vídeo para vocês aí, muita coisa para passar do São Bernardo, e também a semana de hoje, né? Semana, aliás, que começa hoje e se inicia o trabalho do Remo para enfrentar o São Bernardo. Semana cheia, Remo só joga segunda-feira, já sabendo do resultado entre Botafogo e Volta Redonda, isso é muito bom. Falei ontem e vou repetir. Um empate ou uma vitória do Volta seria muito legal, lógico. Desde que o Remo consiga pelo menos um empate contra o São Bernardo, e é possível. Theo Souza, canal Tudo Nacional deles, análise tática, performance do São Bernardo, crescente do Remo, que seria o saco de pancada, e agora, né, já passou a ser aí o grande favorito, inclusive aí para a final. Valeu, galera, um abraço, deixa teu like, te inscreve, ajuda o canal com o Pix, nosso trabalho, te inscreve lá no nosso Instagram. Valeu, fui.